Ok, estamos então ao vivo. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu estou de novo, graças a Deus, com essa rica oportunidade de conversar com o autor da nossa revista, né? Esta revista que está tendo uma aceitação muito grande, uma penetração muito grande, está sendo, graças a Deus, uma bênção. Como sempre, estou aqui com a cabeça mais brilhante do Brasil para Cristo. Amém? Querido Renato, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Tudo bem? Graças a Deus, tudo muito bem. E hoje nós vamos, então, para a lição número 3. E eu não sei se os irmãos estão entendendo toda a dinâmica que Renato está dando a essa revista. Começamos falando sobre o Espírito Santo como uma pessoa, né? Depois vimos a questão da divindade do Espírito Santo. E agora, a natural lição realmente é, aqui está na página 3, estudo 3, o Espírito Santo na Trindade. O Espírito Santo na Trindade. E, Renato, olha, com todo respeito à sua introdução, eu vou começar minha aula pela conclusão. Estou falando sério. Eu li, e, olha, sem brincadeira, eu pessoalmente vou desobedecer o autor e eu vou começar pela conclusão. Porque se você parar e pensar comigo, olha que interessante. Você vem aqui na conclusão, dizendo assim na página 18. Assim não há razão de discordar da doutrina da Trindade. Tudo bem até aí. Isso é conclusão. Os que fazem isso, obviamente, têm o objetivo de negar a personalidade do Espírito ou a divindade de Cristo. Mas não há qualquer margem para dúvida quanto à tripersonalidade de Deus, mesmo para um novo convertido. Ler a Bíblia com devoção, estas informações vão lhe parecer bastante lógicas e dignas de toda aceitação. Aí vem o ponto. Portanto, seria incoerente continuar a estudar sobre a pessoa do Espírito Santo sem antes falar sobre a sua presença em unidade com o Pai, com o Filho, como prova fidedigna de que ele não ocupa lugar de mero coadjuvante entre os membros da divindade, mas exerce seu ministério de forma magistral e no mesmo pé de igualdade que ambos. Para mim, esse, portanto, em diante, é o resumo completo da lição. Sim. Se meu aluno, então, sair sabendo que o Espírito Santo participa de algo chamado Trindade, e ele está em unidade com o Pai e com o Filho, e que ele não é mero coadjuvante, mas que ele simplesmente exerce ministério de forma idêntica, eu consegui atingir a finalidade da lição, não é verdade? Sim, esse é o objetivo. Então eu vou começar pela conclusão. E depois volto de novo para a conclusão. Eu vou desobedecer o meu querido autor e vou pedir na lição. Irmãos, abram no final da lição, eles vão ficar assustados. E eu vou dizer, lê comigo o final. É incoerente continuar a estudar sobre a pessoa do Espírito sem falar sobre a sua presença na unidade com o Pai e com o Filho. E a partir daí eu vou começar a minha lição. Você me permite fazer isso? Sim, tranquilo, pastor. Fica à vontade. Tem certeza? Absoluta. Não receberei repreensão e nem vou parar no ministério? De forma alguma, pode ficar tranquilo. Então tá ótimo. Mas, Renato, agora começando todo o nosso estudo. Renato, a Trindade é a coisa mais linda que existe na face da Terra, não é? É fantástica a Trindade. E você tem razão em não continuar o estudo do Espírito Santo, indo, obviamente, para onde todo mundo vai, nomes, símbolos do Espírito, que é a lição 4, sem antes
nos fazer discernir a Trindade. Renato, vamos lá. Onde é que surgiu esse nome? Por que esse nome não está na Bíblia? E por que é importante eu, como crente, no Senhor Jesus, em Deus Pai e no Espírito Santo, saber sobre Trindade? Me ajude nisso. Bom, primeiro, a palavra Trindade não está contida na Bíblia no sentido textual, né? Mas no seu sentido de ortodoxia, que é aquilo que se entende como princípio fundamental da fé, a Bíblia está totalmente dando fundamentação para que o homem entenda que Deus é um ser tripessoal. Então, embora não há a palavra Trindade na Bíblia, que é o ponto forte de discordância dos heréticos, mas, de fato, a Bíblia aponta para uma triunidade no ser de Deus. Então, a Trindade não está na Bíblia, mas ela foi grafada pela primeira vez ali por Teófilo, na versão grega, e por Tertuliano, na versão latina, né? Então, Tertuliano, de fato, foi o homem que cunhou pela primeira vez, na língua latina, a palavra Trindade, utilizando-se do termo trinas, trinitatis, triunidade, até chegar à Trindade. Então, houve uma evolução da palavra, e essa palavra se evoluiu de fato, foi lá no século IV, quando o imperador Constantino, por causa do racha, do cisma que estava acontecendo entre os membros das igrejas, ele pede unidade através do Concílio de Nicéia, e no Concílio de Nicéia ficou, então, sedimentada a palavra Trindade, e a partir daí, todos nós obedecemos esse conceito, não porque foram os pais da igreja que falaram, mas porque eles, através do estudo epistemológico das escrituras, nos deram toda a fundamentação para que nós acreditemos que, de fato, Deus se revela através de três pessoas distintas. Que fantástico, né? Eu garanto para você que, sem nenhum problema, eu sabia de Tertuliano. Ele o apelido dele é o doutor em ortodoxia, né? O campeão da ortodoxia. Mas eu não sabia de Teófilo, eu não sabia que na Igreja Oriental, entre os gregos, Teófilo tinha cunhado esta terminologia. Isso para mim é novo. Sim, mas assim, foi como se fosse uma versão embrionária daquilo que de fato veio se desenvolver no termo Trindade, né? Ele trabalha primeiro com o termo trinitas, né? Que é um termo que ligado ao grego, e depois, então, é que para combater as heresias de Ário, é que Tertuliano ele vai começar a desenvolver essa ideia de que Deus é um ser tripessoal, e a palavra que ele cunhou, então, para definir isso foi, de fato, a Trindade, para expressar que dentro de um ser eterno chamado Deus, existem três pessoas e que essas pessoas são eternas e iguais, por isso Trindade. Mas Teófilo, realmente, ele, bem ali por volta dos anos 130, mais ou menos ali, já bem depois da Era dos Apóstolos, ele era um pai grego, era um estudioso grego das Escrituras, e mais adiante, por volta do ano 135, é que Tertuliano se apropria desse termo e utiliza como Trindade. Fantástico, fantástico. Deixa eu compartilhar com você uma coisinha aqui, meu amado presbítero. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa pastora presidente, né? Minha querida mãe também, mas ela gosta demais da nossa conversa, né? Ela diz assim, olha, mas eu gosto dele falando, ele sabe muito e tal. Mas glória a Deus, né? É bondade dela. Deixa eu te mostrar aqui algumas imagens. A gente está acostumado, com certeza, a muitas dessas imagens, né? Aqui nós temos imagens que falam sobre a Trindade, né? Essa é uma imagem muito bonita, né? Eu acho, pessoalmente, essa imagem muito bonita, né? Agora, de todas as imagens, eu acho que a mais didática para a gente usar na aula talvez seja essa aqui. O que você acha dessa imagem aqui, meu querido? Aqui, bem aqui.
pegar ela e ampliar bastante. Você consegue ver comigo? Sim, consigo sim, pastor. Ok. Olha que interessante. Quem é Deus? O Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. Agora, o Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho. E o Filho não é o Pai. Então, são três pessoas e um só Deus. Você acha que essa imagem ajudaria nossos professores a, pelo menos, porque vamos ser francos, né, o querido Renato, estudar sobre a Trindade é literalmente entrar nas profundezas de Deus, e aí, meu Deus, que Deus nos ajude, não é verdade? O que você acha dessa imagem aqui? Ela reflete, e nós poderíamos utilizar essa imagem e outras à medida que formos dando a aula? O que você acha? Perfeitamente. Inclusive, os teólogos, eles utilizam bastante essa imagem, é uma das mais utilizadas hoje no mundo, né? Para poder falar da Trindade. Inclusive, isso aí, de fato, reflete o credo atanasiano, né? No credo atanasiano, ele diz que o Pai não é que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Só que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, né? E o Filho também não é o Pai. Por quê? Porque cada um deles conservam a sua pessoalidade e a sua individualidade consubstancial com as demais pessoas. Por isso é que não se pode confundir as pessoas. Embora haja uma única substância, é apenas um único e verdadeiro Deus que coexiste em três pessoas, né? E que vive coeternamente, coinerentemente e consubstancialmente como um único ser. Embora Deus seja único, ele é três pessoas, composto de três pessoas, e essas três pessoas são chamadas de Deus, sem o plural deuses. Então, é por isso que é interessante essa imagem. É uma das mais utilizadas. Eu, quando estava estudando sobre a lição, para poder fazer a revista, o que eu mais encontrava de referência a essa imagem para falar sobre a pessoa do Espírito Santo dentro da divindade, dentro da Trindade divina. A expressão latina dela é essa aqui, né? Isso. Pater no ex filius, no ex Spiritus Sanctus e no ex pater. Pater ex Deus, Filhos ex Deus, Espírito Santo ex Deus, né? Eu acho essa daqui, olha, essa eu sou apaixonado. Se tem uma coisa que nas igrejas católicas me chama muita atenção, são os vitrais, né? Esse vitral aqui é lindo, né? Sobre a Trindade. Aí aqui o Pai, né? O Filho e o Espírito Santo, né? É muito, muito interessante. Mas não tem toda aquela didática, né, essencial. Olha, irmãos, você no YouTube, é só colocar, YouTube não, Google, né? Imagens da Trindade. Aí você vai ter todas as imagens, e a imagem que a gente mais gosta é essa daqui, né? Essa daqui também é muito bonita e tudo. E essa aqui é maravilhosa, né? Essa aqui é maravilhosa. Mas bem, louvado seja o nome do Senhor e tal. Na Idade Média eles produziam cada vitral lindo, 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 mas eu acho que didaticamente essa aqui é a melhor, né, Renato? Para que... É a melhor, e ela reflete de fato mesmo uma parte do texto do credo atanasiano, né? Justamente isso aí. Quem tiver a oportunidade de ler o credo atanasiano, é importante para que ele tenha esse conhecimento. Não só o credo atanasiano, mas o credo de Nicéia, o credo de Calcedônia, o credo de Constantinopla, o Pacto de Lausanne, né, a Confissão de Fé de Westminster, são obras que são fundamentais para que nós possamos entender, assim,
tentar compreender um pouco do que Deus nos revela sobre a sua trina pessoa. Lógico que a gente nunca vai compreender a Deus em toda a sua grandeza e magnitude. Mas o pouco que Deus se revela está nas Escrituras e também nos escritos desses teólogos ali do período pós-apostólico, para que a gente tenha uma mínima compreensão do que é a doutrina da Trindade. Renato, eu vou ver se eu consigo falar com sua filha e sua esposa para ver se elas conseguem te seduzir para a gente poder ter a revista sobre os pais da igreja. Vindo com os credos, um por um. Ah, mas isso vai ser fantástico. Mas bem, vamos conseguir isso com o tempo, vai ser uma delícia, Renato, uma delícia. Bem, então, não tem como continuar a revista sem falar de Trindade. A gente já falou que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo é divino. Tem que agora falar sobre a Trindade. Você, então, nos permite usar aquela figura, e aquela figura é didaticamente perfeita para entender que Deus são os três e que cada um tem a sua própria personalidade e individualidade. Então, é por isso que você começa aqui na introdução dizendo que Deus é um ser tão complexo e tão profundo que é necessário estudá-lo nas três pessoas que compõem a unidade do seu supremo ser. Então, é aquilo, quando eu falo glória a Deus, eu estou falando com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Quando eu digo graças a Deus, eu estou falando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Muito bem. Agora, que pena que isso... Que pena não, Deus é Deus. Deus sabia que no Velho Testamento ninguém ia aguentar tudo isso, e muito menos no início do Novo. Graças a Ele, nós estamos no ano 2023, e isso para nós é algo simples, né? Graças a Deus. Agora, você vem dizendo, por isso devemos estudá-lo na doutrina da Trindade. Mas a parte dela, o Pai é estudado na teologia, o Filho na cristologia e o Espírito Santo na pneumatologia. São termos bonitos, né, Renato? Eles refletem toda uma teologia sobre cada um. Então, quer dizer que quando eu pegar um livro de teologia, para eu não ficar perdido, o estudo de cada um é o quê? É exatamente cada um desses termos? Justamente, essa sistematização da teologia, ela começou de fato lá nos pais da igreja, né? A gente sempre se remitia ao período patrístico. Mas, assim, para que houvesse uma organicidade, uma capacidade de organização, de modo que as pessoas compreendessem melhor as escrituras, Deus, em sua grandeza, ele, como cada tema é um tema, sobretudo, complexo em si mesmo, há essa divisão dentro da teologia sistemática, e a gente vai encontrar quase todas as teologias sistemáticas que a gente for estudar. A gente vai ver primeiro ali Deus sendo estudado na teologia, depois vem a cristologia, que é a defesa da divindade, da natureza teantrópica de Jesus, da homoousia dele com o Pai, e depois nós temos, então, a pneumatologia, que são, de fato, uma forma de você estudar separado para que, através de um todo indivisível, você compreenda Deus mais ou menos, de uma maneira muito turva, né? Porque Paulo diz que, em parte, nós conhecemos e, em parte, nós profetizamos, então a gente não sabe tudo de Deus. Então, é por isso que é interessante você estudar a pneumatologia, a teologia e a cristologia tudo junto, para que você tenha uma mínima compreensão de quem é Deus e de como ele se compõe, né? Muito bom, muito bom. Então, tá ótimo. Então, quando você pega aqui no ponto número 1, o ser de Deus, teorias trinitárias, você dividiu em 1.1 a doutrina da Trindade, 1.2, pericorese, e 1.3, a Trindade econômica, ontológica e imanente. Em primeiro lugar, tenha misericórdia e vá com calma, porque tudo bem, a doutrina da Trindade, esta está tranquila,
você tem um só Deus e três pessoas. Mas que história é essa de pericorese? Que história é essa de trindade econômica, ontológica e imanente? Já não basta só trindade para a gente ficar louco. Vamos lá, nos ajude nisso, por Cristo. Tá, vamos então trabalhar com a ideia da trindade, né? A pericorese, que segundo os estudiosos é chamada de a dança da trindade. O termo pericorese, ele começou a ser primeiro, né, apresentado por apesar do nome, ele não era nenhum falsário, o nome dele era Pseudo-Cirilo, que era também no período patrístico. Pseudo-Cirilo vai e morre, Gregório de Nazianzeno tentando explicar como funcionava a relação interpessoal entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele utiliza o termo pericorese para mostrar que as três pessoas divinas, embora elas sejam três pessoas, cada uma com a sua característica própria, elas estão unidas em Deus por causa de uma única substância. Aí, como é que se explica isso, então? É através que a pericorese também é chamada de doutrina da interpenetração mútua. É quando cada uma das pessoas da divindade compartilha da mesma natureza das demais. Nós, como seres humanos, nós temos uma natureza humana, só que nós somos unidos por essa natureza humana, cada um de nós conservamos a nossa individualidade. Mas, em termos geral, dentro da humanidade, nós temos a nossa natureza humana. E dentro de Deus, Deus conserva a sua natureza divina. É uma forma de combater o politeísmo. Por quê? Porque nós, de fato, somos monoteístas, como o judaísmo também é. Então, Gregório de Nazianzeno também referendando, né, essa ideia de que Deus é um só, mas que ele existe em três pessoas, e que não são três deuses dentro do ser de Deus, mas três pessoas que são diferentes em termos de personalidade, mas que são unidos em termos de divindade. Cada uma delas compartilhando da vida das demais, estando interpenetrada uma na outra. E a pericorese, então, é chamada de dança da trindade. É como aquela cantiga de roda em que você, quando criança, né, começa ali a rodar junto com um monte de criança, tem uma no meio cantando junto com você, depois você assume o lugar no centro, a outra assume o lugar na roda, e cada uma ali canta, se alegra, festeja, né? É mais ou menos isso que acontece na Trindade. Quando você está falando de uma relação interpessoal, né, e de uma interpenetração de uma pessoa na outra, você está dizendo que há uma unidade perfeita entre as demais. Há uma organização dentro da divindade, de modo que Deus se relacione consigo mesmo, como se fosse uma relação de família, né? Então, Deus, ele é um ser uno, mas ele não é sozinho. Ele se relaciona com o Filho e com o Espírito Santo. Por isso é que é chamada de união pericorética entre o Pai e o Filho. Por quê? Porque, embora cada uma delas, da pessoa divina, compartilhe a sua individualidade pessoal, mas elas não são isoladas umas das outras, porque elas têm a mesma divindade, compartilham da mesma essência, substância, coeternidade, coinerência e também coeternidade. Então, é incrível, eu acredito que a doutrina da pericorese, ela nos relembra a palavra coreografia, né? Christopher Walker vai nos dizer que é como se fosse uma coreografia. Peri significa rodar, girar em volta, e corese é o mesmo que andar ao redor ou dar espaço, né? Então, uma hora o Pai está no centro da criação, outra hora o Espírito Santo, outra hora o Filho está no centro da redenção, outra hora quem está no centro, né, da glorificação ali é o próprio Espírito Santo, mas os três estão no centro de tudo. Por isso que a pericorese fala disso, que cada uma das pessoas da Trindade estão unidas em um único propósito, mas que individualmente cada uma tem a sua função dentro do plano da economia da salvação, para se organizar e se revelar a nós e o seu plano majestoso de salvação. Entendi. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo aqui, porque isso é muito profundo e muito bonito. Então, quando eu olho para esta imagem aqui, meu amado, deixa eu pegar aqui a imagem,
Você está conseguindo ver? Se você está conseguindo ver, o povo está conseguindo ver. Consegue, né? Beleza. Ótimo. Então, quando eu olho para essa imagem, a noção da pericorese é: eu não tenho três deuses. Aqui Não está no singular. É um só Deus. Eles são três pessoas diferentes. Mas, tal como uma roda de dança, uma hora o pai está aqui, outra hora o filho está aqui, outra hora o Espírito Santo está aqui, numa atuação que se destaca, mas sem deixar dos outros também estarem juntos. É isso? Justamente, seu raciocínio está perfeito, pastor. Inclusive, achei Então, maravilhosa a comparação do senhor, porque o senhor coloca o pai ali no centro, depois, na mesma. Só inverte a posição das bolinhas, né? Colocando o filho no centro, o Espírito Santo no centro, e ao mesmo tempo ali as três pessoas estão centradas num único e verdadeiro Deus, que é o Senhor. Então, perfeito o raciocínio. então, quando você colocou aqui na revista, aqui no finalzinho, que você diz assim, do 1.2, né? Ora, uma pessoa está no centro, ora outra em perfeita harmonia. Deus está no centro da criação, o Filho no centro da redenção, o Espírito Santo no centro da santificação. Agora, junto com os outros. É que parece que os textos bíblicos, de vez em quando, pegam o pai que está aqui e jogam aqui. Aí Sim. é engraçado isso, Renato, porque a gente olha assim e diz: uai, mas é só o pai? Não, o filho está, de alguma forma, o Espírito Santo, mas numa posição menor. Aí, quando pega a questão da redenção, que a gente vê a morte de Cristo, o sofrimento, e aquela dor, e etc., aí quem vem para cá é o filho. Sim. Mas o pai não deixa de estar aqui, nem o Espírito Santo. Aqui há um destaque. E o Espírito Santo, hoje, na questão da santificação, de preparar a noiva, etc., aparentemente, hoje a gente vê muito mais o Espírito, mas a gente não pode deixar de entender que Deus é um e que o Pai está aqui, o Filho está aqui, mesmo com holofote menor, mas ele está. E isso é, então, a pericorese. Isso nos dá a noção de que nada é feito sozinho, né, Renato? E também nos remete, pastor. Pode concluir, pastor. Nada é feito sozinho. Que coisa fantástica. Deixa eu parar de compartilhar aqui e voltar para você. Mas que coisa extraordinária. É muito bonito isso. Isso é muito bonito. Vamos lá, Renato. É porque existe, assim, aquela questão, só o Pai que está no centro da criação mesmo, é só Jesus que está no centro da redenção, e só o Espírito Santo é que está no centro da santificação? Não. Por que o próprio Alistair McGrath, ele diz o seguinte, que existe uma doutrina chamada de doutrina da apropriação. Porque, embora Deus esteja no centro da criação, ele, ao mesmo tempo, se chama de Redentor também. Ele se chama também de Consolador de Israel, não é isso? O próprio Jesus também, a Escritura dá a ele a atribuição também de criação, mas ele também exercia a função de Consolador quando ele estava com os discípulos. E o Espírito Santo também é uma espécie de corredentor e de consolador a nível do Pai e do Filho, porque lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, ele diz o seguinte, que nós somos salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo através do sangue de Jesus. Então, nós também somos salvos pelo Espírito Santo. Ele também tem atividade na salvação. Está aí a comunhão pericorética dos três em si, através da doutrina da apropriação. Embora a criação seja atribuída exclusivamente ao Pai, a redenção ao Filho e a santificação ao Espírito Santo, mas Deus também nos traz santidade, Jesus também nos santifica, o Espírito Santo também nos santifica. Em termos de organização, o Pai é visto como Criador, o Filho como Redentor e o Espírito Santo como Consolador e como santificador.
santificador. Mas os três se apropriam das obras dos demais e todos, em perfeita unidade, fazem a mesma coisa, só que em situações distintas. E engraçado, né? Ninguém fica com ciúme do outro quando o outro está em destaque, né? Não. É incrível isso. Estão dançando lá em perfeita harmonia. Uma hora outro está no centro, outra hora outro, outra hora o outro. Meu Deus do céu. Gente, quando a gente aprender isso, que a alegria do Pai é destacar o Filho, a alegria do Pai e do Filho é destacar o Espírito, a alegria do Espírito é destacar o Pai e o Filho, gente, a gente vai viver um cristianismo tão diferente, né, Renato? Sim. Tão diferente, que todo mundo fazendo tudo junto. Se um tem destaque, todo mundo se alegra. Na vez do outro tem destaque, todo mundo se alegra. Gente, que coisa fantástica, né? Que coisa fantástica. Muito bonito, Renato. Muito bonito. Agora, peraí. Que história é essa de trindade econômica? Tem dinheiro no meio? Que história é essa? Ontológica e imanente. Você quer acabar com a gente, né, Renato? Fala sério. Você quer acabar. Para falar isso para o aluno, nós já estamos lascados. Pelo amor de Deus, explique o que é a trindade econômica, ontológica e imanente. E com calma, que a gente tem que passar isso para o aluno. Vamos lá. Tá, mas antes da gente falar da trindade econômica e imanente, eu errei aqui no posicionamento. A primeira que vem é a trindade ontológica. O que significa onto? Significa ser. Ontologia significa o estudo do ser. É uma palavra grega que é utilizada para estudar, né, as individualidades de um ser, né, tanto na filosofia e quando se trata da teologia, é o estudo do ser de Deus. E dentro desse estudo ontológico do ser de Deus, a trindade ontológica, a doutrina da trindade ontológica, nos mostra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles subsistem uns com os outros na divindade eterna desde a eternidade, sem nenhum tipo de subordinação, sem nenhum tipo de grau de hierarquia entre as três pessoas, né? Aí é chamado de ontologia, igualdade ontológica entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e os três são um só Deus. Igualdade ontológica. Peraí. Então, por que Jesus... Obviamente, meu aluno vai perguntar isso. Se os três subsistem eternamente, com igualdade. Então, por que Jesus dizia que ele tinha vindo para fazer a vontade do Pai? E que o Pai era maior do que ele? Como é que eu explico isso? Se nós formos debater essas questões baseadas nos textos de Mateus, nos textos de João, a gente vai entender que Jesus estava dizendo isso por causa da sua paixão, porque ele se fez carne, habitou entre nós, se esvaziou da sua glória e veio a serviço do Pai para revelar o Pai e para se oferecer a si mesmo para cumprir os propósitos divinos. Mas lá na eternidade, na trindade ontológica, tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo já haviam determinado o que cada um deveria fazer. Aí, daí a pouco, Jesus ele vem, se submete ao plano que os três traçaram na eternidade, né? E em sua forma humana, ele se submete a Deus, ele se submete ao Pai e ao Espírito Santo nesse propósito. Por isso que ele diz em João 10:38, se eu não me engano, que o Pai é maior do que eu, no sentido da economia, da organização do plano de Deus. Mas no sentido dos projetos e propósitos eternos, ele estava lá junto com Deus, entendeu? Planejando, olha, eu vou descer, vou morrer na cruz, porque essa é a tua vontade e tal. E ele se submete a Deus enquanto ele está aqui na sua forma humana. Mas depois que ele diz assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, que ele sobe aos céus e está sentado na direita da majestade, ele recebe, então, de volta a sua igualdade ontológica com o Pai. E quem pega, então, a sua subserviência econômica é o Espírito Santo agora, que vem para glorificar tanto Jesus quanto o Pai. Mas, depois que os três estiveram juntos no céu, novamente, essa trindade ontológica, sem nenhum tipo de hierarquia e divisão de grandeza, de atributo de glória, não existirá mais no céu.
Quer dizer, inclusive, nem hoje não existe, né? Divisão de glória, atributo e poder, tanto um quanto o outro, eles têm a mesma divindade, a mesma glória, o mesmo atributo. Porque desde a eternidade, ele se comunica consigo mesmo, mostrando que ele é igual a si mesmo e não há nenhuma divisão de grandeza, de magnitude, de soberania. Então, agora sim, existe um princípio lá em capítulo 15 do livro da carta de 1 Coríntios, que quando Cristo, ele, depois que ele tiver sujeitado todas as coisas, ele mesmo se sujeitará a Deus, para que Deus seja tudo em todos. Quem é esse Deus que será tudo em todos? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas essa sujeição temporal é uma chamada de doutrina da sujeição temporal, por causa do propósito eterno. Tanto o Filho quanto o Espírito Santo ainda se sujeitam a Deus, porque ainda não está completo todo o propósito da salvação. Mas Paulo explica muito bem que quando todas as coisas estiverem sujeitas a Cristo, ele mesmo se sujeitará ao Pai, para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam um e tudo em todos. Então, aí sim, há essa questão de subordinação. Mas desde os tempos eternos, nunca houve essa hierarquia entre o Pai e o Filho. Mas por causa da divisão e organização de tarefas, é necessário que o Filho e o Espírito Santo se mostrem submissos a Deus, porque Deus é a causa primária de todas as coisas. É incrível isso, né, Renato? Sim. A gente tem Cristo como Deus, que não se usurpou a forma e o ser de Deus, mas resolveu se humilhar, e isso ele fez quando ele planejou com o Pai a nossa redenção. Por Sim. isso que ele é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, né? Na verdade, Deus simplesmente, antes de dizer haja luz, ele já tinha dito haja cruz, né? Haja cruz. Isso é muito bonito. Mas assim, tem pessoas que falam, então Jesus já morreu desde antes da fundação do mundo? Não, era a determinação de que ele deveria vir para morrer. Mas num tempo, né? Num tempo chamado de Cronos, que é o tempo nosso, embora o tempo de Deus seja Kairos, dentro do Kairos, na eternidade de Deus, foi planejado, mas cumprido dentro do Cronos, que é o nosso tempo. E foi no tempo nosso que Jesus morreu por nós. Mas desde a eternidade já estava determinado que ele deveria morrer antes mesmo da criação, antes mesmo do homem cair. Deus já sabia de todas as coisas e já apresentava Jesus como a solução para o pecado. Só Deus explica Deus. Não, é grandioso demais, porque ele, Cristo, sendo Deus, não teve problema nenhum em tomar a forma humana, se subordinar, fazer o que tinha que fazer, realizar a vontade. E foi também dele, prevista na eternidade. Gente, isso é fantástico. Sabe por quê? Porque, Renato, eu e você, a gente, para baixar o nariz, já é difícil. Né? E a gente é mero homem, meu Pai eterno, a gente tem que aprender muito com a Trindade, Renato. Meu Verdade. Deus eterno, Renato. Mas bem, tá ótimo, então tá bom. Eu entendi sobre a Trindade ontológica. Então eu olho para o aluno e, se eu quiser, boto de novo a figura e coloco e digo, olha, todos os três são Deus, todos os três têm personalidade própria, mas todos os três são onipotentes, oniscientes, onipresentes, sempre subsistiram desde a eternidade e guardam entre si igualdade. Sim. É exatamente isso. Exatamente isso. E nenhum deles tem problema nenhum de um se subordinar ao outro em amor. Nenhum. O Espírito Santo não teve problema nenhum de vir a nós quando o Pai e o Filho enviaram. O Filho não tem problema nenhum de descer e tomar a forma humana. Ah, Renata, a gente tem muito para aprender, meu Deus do céu. Ainda bem que o Senhor orou e disse que eles sejam um como a gente é um. Que coisa fantástica. Maravilha. Não, que coisa fantástica. Não, e o Filho vai apresentar tudo ao
pai, e o pai vai devolver tudo para o filho. Meu Deus do céu. Vamos continuar a questão, a gente fica só no ontológico e a coisa não anda, de tão bonito que é. Tá, mas que história é essa de econômica e imanente? Ainda estou pensando, tem dinheiro na jogada? O que é isso? Não, não tem. Economia da Trindade significa a divisão de tarefas entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, sim, dentro da Trindade econômica, nós vemos uma sujeição temporal do Filho e do Espírito Santo ao Pai, por causa desse plano da economia da salvação, que é chamado de Trindade econômica. Os três resolvem lá no céu que vão se revelar ao homem, e cada um define como vai ser a sua maneira de se revelar. Eu vou me revelar como Pai, você vai se revelar como Filho, você como Espírito Santo, cada um de nós dentro do tempo eterno. E a Trindade econômica também é chamada da dispensação, da Trindade, a dispensação de Deus, né? Porque, primeiro, o Pai se organiza dentro da dispensação da criação, o Filho se organiza dentro da dispensação da redenção, e o Espírito Santo na dispensação da santificação e da aplicação da obra da redenção nos corações de todos os que são salvos. Aí é uma Trindade econômica, é o fazer de Deus. Enquanto a teologia mostra que tudo aquilo que diz respeito ao ser de Deus, a economia da salvação mostra o fazer de Deus dividido em tarefas e em pessoas. Né? Aí sim a sujeição. Enquanto o Filho e o Espírito Santo estão, de fato, aqui executando os propósitos eternos, que Deus, em sua composição trina, definiu, aí vem o Filho, né, se subordinando ao Pai e fazendo, então, morrendo por nós, e vem, sobe aos céus e envia o Espírito Santo, que é, de certa forma, subordinado tanto ao Pai quanto ao Filho. Entende? Então, aí, isso sim é que há subordinação, porque há uma economia, uma divisão de tarefas. A gente pode dizer muito bem em relação à nossa vida em casa. A Bíblia nos ensina que nós somos o cabeça do lar, mas que a mulher, ela não é menos importante do que nós por ser a nossa adjutora idônea. Ela é, de fato, ela tem uma participação dentro da organização do lar. O pai vai para a rua trabalhar para garantir o pão de cada dia, a mãe vai administrar o pão de cada dia e os filhos vão ajudar a economizar o que o pai e a mãe estão trazendo, administrando por lá. Então, é mais ou menos assim que se define. É uma divisão de tarefas, cada uma dentro da sua individualidade e dentro da sua importância, né? E a mulher se submete porque há um princípio. O filho se submete ao pai dentro da economia da salvação porque há um princípio maior, que é o objetivo de salvar a humanidade. Renato, essa figura aqui é fundamental. Olha que interessante, gente. Então, se nós entendemos direitinho a trindade econômica, você tem, sim, o Pai como Deus, o Filho como Deus, o Espírito Santo como Deus, e cada um individualmente. E óbvio que mesmo os três atuando, cada um tem uma atuação própria em relação a nós, porque a trindade econômica, então, se destina no trabalho dos três para conosco. Sim. Para conosco. Um é responsável pela reconciliação, salvação. O outro aqui, ó, Espírito Santo, é responsável pela condução, santificação. Cada um com uma função. Então, a trindade imanente seria o quê? Seria o relacionamento entre eles? Como é o relacionamento do pai com o filho, do filho com o espírito, do espírito com o pai, do espírito com o filho? Isso seria a trindade imanente? Também, mas a trindade imanente na teologia se baseia no relacionamento da própria trindade com a sua própria criação. Há uma doutrina da transcendentalidade de Deus, diz que Deus criou os céus e a terra, mas ele não se submete à criação e não se serve, e ele não serve à própria criação que ele criou.
né? Por isso que essa doutrina da transcendentalidade de Deus é para que a gente não confunda a imanência de Deus com o panteísmo, porque a doutrina do panteísmo ensina que tudo é Deus, que a água, que o rio, que as árvores, que os animais, tudo é Deus, né? E serve ao propósito divino. Só que dentro da teoria da transcendência, Deus está acima da criação e, de modo imanente, ele se revela à criação através do Filho. Então, o Deus transcendente, ele se fez imanente através do Filho, para que, através da natureza humano-divina do Filho, ele tivesse contato com a criação através da pessoa do Filho. Mas quem é que revela tanto o Pai quanto o Filho para essa criação que é imanente? É o próprio Espírito Santo. Então, o Pai envia o Filho para executar o propósito divino pelo poder do Espírito Santo, que é, de fato, o elo imanente entre nós e Deus. Então, a doutrina da imanência é o meio de Deus se relacionar com a sua própria criação e de mostrar que a criação serve a Deus e não Deus à criação. A Bíblia diz assim, olha, ninguém conhece a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse mesmo o revelou. Está aí a imanência de Deus. É a revelação de alguém que é semelhante a nós em carne, mas é Deus em divindade, e que esta aproximação do homem para com Deus só foi possível através de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Está aí, então, a doutrina da imanência de Deus. Deus é transcendente, ao passo que ele está acima de todas as coisas, e é imanente porque é o Pai que preenche, que é o mesmo Deus que é tudo em todos. Aí está a imanência, o mesmo Deus que é tudo em todos. Junto com o Pai e o Espírito Santo. Então, quando nós estudamos as relações internas entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, as relações internas, isso estaria dentro da trindade ontológica. Da trindade ontológica. A trindade econômica é exatamente o estudo da trindade sob o aspecto da redenção, salvação, da economia salvatória. E a relação entre a trindade e a sua criação, num sentido mais lato e genérico, então seria a trindade imanente. É exatamente isso? Justamente, a trindade imanente. A ontológica fala do ser de Deus, sem nenhuma subordinação, sem nenhuma divisão hierárquica, né? E sem nenhuma diferença de glórias, atributos e poder. A imanência vai falar da organização da divindade para executar a salvação do homem. A trindade econômica. Já a trindade imanente é como o próprio Deus triuno se revela e se relaciona com a sua criação. Ok. Isso existe, Renato, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, ou isso é só no Novo e com os pais da igreja? Como é que é? Você colocou aqui no ponto 3 que a trindade ela já se faz presente desde o Velho Testamento. E ela alcança o Novo Testamento. Então, se realmente é assim, o que você colocou no 2.2, nós temos, então, no Velho Testamento, já um início de uma revelação, existe um progresso até alcançar o auge no Novo Testamento, é isso? Sim, um teólogo chamado de Sawyer, ele nos diz que, Vincent Sawyer, ele nos diz que a revelação de Deus, ela é progressiva. O que é progressiva? É o no passo a passo, até que se entenda Deus em sua forma perene e completa. Então, Deus ele se revela primeiro, lá no Velho Testamento, como o Deus que é único e não há Deus, fora dele não há Deus. Ele diz, eu sou o Senhor, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que é chamado de Shema, que é adotado pelo cristianismo, pelo islamismo, né, e também pelo judaísmo, o Shema, que Deus é o único Deus. Então, Deus se revela primeiro como o único Senhor por causa do politeísmo que existia na Mesopotâmia.
Já pensou se Deus se revela de vez como Pai, Filho e Espírito Santo? O povo estava louco no politeísmo, na idolatria. Então, para não confundir a cabeça do povo de Israel, que não tinha maturidade suficiente para conhecer a Deus em sua plenitude pessoal, ele se revela devagar, se revela como o Pai, né? Só que dentro do Velho Testamento, a gente já encontra traços profundos de que Deus já se relaciona com o Filho. Inclusive, se a gente for analisar bem, Deus ele se revela como o Pai, como o princípio criador de todas as coisas, mas a gente vê também a presença do Espírito Santo sempre descendo sobre as pessoas, enchendo as pessoas, revertindo as pessoas para que elas tenham capacidade para executar a obra de Deus, né? Mas o Espírito de Deus, as referências ao Espírito Santo e a Deus no Velho Testamento são mais frequentes do que as referências a Jesus, né? Só para que o senhor tenha uma ideia, os estudiosos dizem que o fato de não haver referências explícitas à pessoa de Jesus, mas há uma doutrina chamada de teofania de Cristo, em que Cristo se revela através de uma figura de anjo, vamos dizer assim, para que ele também tenha a sua participação na condução do propósito de Deus desde o Velho Testamento. Mas como assim? Jesus ele se apresenta em forma de anjo? Sim. Por que os teólogos dizem isso? Usam o termo chamado de Malach. Malach quer dizer enviado ou mensageiro de Deus. E Jesus é enviado pelo Pai como mensageiro das boas novas, não é isso? A Bíblia nos ensina isso claramente no Novo Testamento. Mas no Velho Testamento, essa teofania de Jesus é bem clara em muitos textos bíblicos. Lá em Êxodo, capítulo 2, Moisés vê a sarça ardente e queimando e não se consome. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor fala para Moisés de dentro da fornalha, de dentro daquela sarça ardente, não é isso? Mas aí a Bíblia diz que quando Moisés olha para a fornalha, para aquela sarça ardente, ele esconde o rosto porque não quer olhar para Deus. Mas não foi o anjo que estava falando com ele de dentro da sarça? Por que ele viu que era Deus que estava dentro da sarça ardente? Aquela ali é uma manifestação de Cristo. Cristo revelando a lei através do Pai. Por isso que ele é a palavra, é o verbo encarnado. Porque desde o Velho Testamento ele veio junto com o Pai para revelar a lei a Israel. E depois no Novo Testamento ele veio para cumprir a lei. Por que essa teoria realmente funciona? Porque se a gente for analisar os anjos, eles recebem adoração, pastor Gideon? Não. Não recebem adoração. Só que lá em Josué, capítulo 3, versículo 5, ou 5:3, mais ou menos isso, diz que um príncipe do exército de Deus se apresenta para Josué e ele pergunta, quem é você? Você é dos nossos? É contra nós? Ele disse, não, eu sou o príncipe do exército de Deus, né? E eu sou enviado, né, para estar com vocês e tal. Aí o que acontece? Josué vai e se curva diante daquele ser que os estudiosos dizem que é o anjo e o adora. E aquele anjo não questiona a adoração que é recebida por parte de Josué. Agora, imagina bem que os apóstolos eles não aceitavam adoração porque diziam que a adoração cabia somente a Deus. Os anjos, lá no livro de Apocalipse, quando eles dão a revelação para João, João diz que quando ouvi as palavras daquele que falava comigo, imediatamente eu caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele disse, não faças tal, porque eu sou um conservo teu, não é isso? Enviado por Deus para trazer essa revelação, adora somente a Deus. Mas aquele anjo do Senhor, que sempre aparece na Bíblia como um termo anjo do Senhor, ele recebe adoração. E o interessante é que lá em Juízes, capítulo 13, versículo 18, quando Manoá pergunta pelo nome do anjo do Senhor, ele pergunta para Manoá, por que vocês querem saber do meu nome? O meu nome é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. E lá na frente, Isaías vai dizer que um dos nomes de Jesus é o quê? Maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, há uma teofania de Cristo. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados dentro daquela fornalha de fogo ardente, o próprio Nabucodonosor disse, não foram 3 que nós lançamos? Por que eu vejo 4 homens na fornalha passeando livremente e um deles é semelhante ao Filho dos Deuses? Ele viu algo tão incomum ali dentro das manifestações divinas que eram comuns naquela época, algo totalmente diferente naquele anjo que desce naquela fornalha. É também, segundo os teólogos, uma teofania de Cristo. Então, desde o Velho Testamento, Cristo,
o Espírito Santo e o Pai estão sempre juntos ali, mesmo que de modo velado, para que a gente não tenha essa confusão de pessoas, para evitar o politeísmo, eles três seguem juntos trabalhando no propósito da salvação. Interessante, Renato, porque é uma verdade. Agora, eu e você conseguimos ver isto no Velho Testamento, porque a gente tem o Novo Testamento. Aí dá para ver direitinho. Mas no Velho, realmente, Deus evita uma revelação muito direta e clara de toda a Trindade, realmente por causa disso. Vamos lá. O povo de Israel me sai do Egito, e o Egito é absolutamente politeísta. A primeira chance que eles têm quando Moisés some por mais de 30 dias, exatos 40, levanta um bezerro de ouro e Arão, na cara de pau, diz: não, eu joguei ali um ouro e saiu isso. É muita cara de pau, né? Então, realmente é difícil. O pai da fé, ele ouve a voz de Deus e ele sai da Mesopotâmia, e Josué diz que ele e Tera eram politeístas. Sim. Então, é por isso que no Velho Testamento não está de forma tão aberta a Trindade, porque Deus queria preservar o seu povo. Agora, obviamente, no Novo Testamento, isso se escancara de forma muito aberta, né? Muito aberta. Pastor, e outro fato importante também para não prejudicar o povo de Israel naquele tempo e também para não prejudicar nós aqui nesse tempo presente, né? Justamente por quê? Porque toda a Escritura Deus se revela como sendo um único ser, uma única pessoa e que fora dele não há outro, não é isso? Que Sim. Só ele é o Salvador, que só ele é o Redentor e depois é que ele vai mostrar que ele é o Salvador através do Filho, Redentor, né? Redentor através do Filho, e que ele também santifica através do Filho e do Espírito Santo. Mas então, essa questão do monoteísmo judaico, todos nós conservamos, os apóstolos também conservam, e dizem, há um só e único Deus. Então, quando nós admitimos que Deus é composto de 3 pessoas, nós estamos dizendo que Deus, embora seja composto de 3 pessoas, ele ainda é um único ser que é composto por 3 pessoas. E isso não pode ter confusão na cabeça nossa. Se o senhor já quiser dar uma avançada para eu dar uma explicada, lá naquela questão sobre... Porque existe um certo momento ali, pastor, que a gente vai analisar bem, quando a gente estiver falando lá do triteísmo. Deixa eu ver se eu encontro aqui, acho que eu estou em outra lição aqui já. Vamos ver aqui, pastor, na página 2.1. A gente não pode pular isso aqui, porque isso aqui é fundamental para nós. Isso. Se eu quiser dar uma olhadinha, porque isso aqui eu acho que vai dar uma clareada a mais para o professor na hora de dar aula. Isso. O que é triteísmo, o que é subordinacionismo e o que é modalismo. O senhor me permite fazer essa explicação? À vontade. Tá, o triteísmo é aquela doutrina de que os evangélicos e que os cristãos, há mais de 1000 anos, desde os pais da igreja primitiva, abandonaram a visão monoteísta judaica de que Deus é um só, né? Então, isso de fato é uma inverdade. Eles querem dizer que quando nós adoramos Deus, que é composto de 3 pessoas, nós estamos nos escravizando à doutrina do triteísmo. O que é triteísmo? O triteísmo explica que, na verdade, não é um único Deus que é dividido em 3 pessoas, que é unido pela mesma substância. Eles ensinam que tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo são pessoas isoladas entre si e cada uma tem a sua própria essência e a sua própria natureza divina. Aí é que é um erro muito grande. E quem é que caiu nesse erro? Foi o mormonismo. A igreja de Mórmon, nos seus credos, nas suas doutrinas, eles dizem que Deus é 3 deuses de carne e osso. Ele diz que Deus e o Filho, o Pai e o Filho são 2 deuses de carne e osso, e o único que é Deus espiritual é o Espírito Santo, que é um terceiro Deus. Então, de fato, a religião mórmon é triteísta. Mas nós que somos cristãos ortodoxos,
né, que defendemos a ortodoxia bíblica, princípio de fé irrevogável, nós concordamos com a Escritura de que Deus é um só, mas se compõe de 3 pessoas distintas entre si, mas unidas por uma única divindade. Os mormons não. Diz que eles têm divindade e pessoalidade separadas um do outro. Não estão unidos, não estão interpenetrados. Aí é triteísmo. Mas também, nós também, quando falamos de trindade, não estamos também falando do subordinacionismo, que é uma teoria de Ario, de Alexandria, que ele dizia que o único Deus, de fato, é só o Pai. Defendendo, então, aquela teoria do monarquianismo, que é a ideia de que a única autoridade suprema é o Pai, e que o Filho, ele foi elevado a uma categoria de semideus por mera cortesia do Pai, mas que ele é apenas uma criatura do Pai, que é subordinada aos propósitos eternos do Pai. Da mesma forma, o Espírito Santo, para eles, também é uma outra criatura, uma criatura cosmogônica, que foi utilizada por Deus para poder dar vida à criação, mas que não tem nenhuma consubstancialidade com Deus. E que Jesus tem uma consubstancialidade reduzida, por isso eles são criaturas subordinadas a Deus. Você viu aí a discrepância entre a trindade ontológica e o subordinacionismo aí? Meu Deus! Renato, olha que interessante. Eu achei aqui uma imagem, e essa Pai de misericórdia. Quando você estava falando do triteísmo, gente, olha o que é a loucura do triteísmo. Você consegue ver, Renato? Se você conseguir ver, todo mundo está vendo. Estou vendo, sim. Olha que loucura. O triteísmo diz que existem 3 pessoas com 3 substâncias diferentes e 3 deuses. Sim. Tá vendo aqui, ó? Aqui o Deus Filho, aqui o Deus Pai e aqui o Deus Espírito Santo. Meu Pai eterno. Você viu a confusão que é? Que loucura. E isso aqui chegou a ser difundido. Gente, a gente não serve a 3 deuses. Deus é um só. Há 3 pessoas e uma única substância. Aqui são 3 pessoas e 3 substâncias, tá vendo? Completamente diferentes. E não é isso. Não é isso. A gente tem exatamente isso aqui, ó. Um único ser, Deus, uma pessoa, 2 pessoas, 3, mas um único ser. Nós não somos triteístas. Nós somos monoteístas, né, pastor? Monoteístas. Olha o que dá gravar depois das 10. Oh, Deus. Agora vem cá, Renato. Então, peraí. Olhando para o modalismo diz que o Filho é menor que o Pai. O Espírito Santo seria menor que o Filho e o Pai? Sim. Mas, assim, isso no subordinacionismo, né? Isso. Subordinacionismo. Agora, já que o senhor falou do modalismo, o modalismo é uma heresia que foi amplamente combatida. Teve que fazer... Olha, eu vou falar a verdade para o senhor. Teve que Gregório de Nazianzeno, Gregório de Nissa, juntamente com Atanásio de Alexandria e muitos outros bispos, nessa controvérsia de Filioque ali, combatendo tanto o arianismo quanto a doutrina de um homem chamado Sabélio, daí é que vem o nome sabelianismo. Esse Sabélio, ele disse o seguinte: não, eu vou resolver o problema que Ário causou para a igreja. Eu não vou dizer que o Pai é só o Pai que é Deus e vou colocar o Espírito Santo e Cristo como criatura. Eu vou resolver o problema. Aí Sabélio vem e traz uma heresia pior ainda, porque ele diz o seguinte: não, Deus é um só. Dentro da monarquia da eternidade, do princípio de autoridade absoluto, nós temos aqui, então, uma monarquia absolutista, que é aquela que Deus é a maior autoridade que existe dentro da divindade e que fora dele não há outro. Aí ele diz o seguinte: olha, então como é que a gente vai explicar essa questão de Pai, Filho e Espírito Santo? Está simples, através do termo prosopon. Prosopon no grego significa máscaras. E, geralmente, um ator, quando ele dançava no palco, ele tinha várias máscaras para colocar e assumir um rosto diferente ali.
Aí, ao invés de pegar o termo hipostase, que é o que todos os pais gregos ali utilizavam para definir o que era a trindade, ele pega, então, o termo prosopon, que fala da incorporação de várias faces no único sujeito. Por isso que vem a teoria da trindade modalista, que Deus é um único ser, que é um só, mas que, dentro do seu propósito eterno, ele se manifesta de várias formas, de 3 formas, para concluir o seu próprio plano. Ele vai se manifestar na criação como Deus, depois ele vem como Filho, e depois ele vem como Espírito Santo. Mas que não há Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é o único Deus se manifestando em 3 modos diferentes. Isso aí é chamado de modalismo cronológico, quando Deus, em determinado tempo, é o Pai, em determinado tempo ele mesmo é o Filho, e em determinado tempo é o Espírito Santo. E aí tem, então, também o modalismo funcional, partindo dessa mesma premissa, que é aquele que diz que as obras que se atribuem ao Filho e ao Espírito Santo não são do Filho e nem do Espírito Santo, mas Deus, ele de certa forma, então, ele funcionalmente exerce o papel de Pai, depois exerce o papel de Filho e depois o papel de Espírito Santo para executar os seus propósitos eternos. Só que, pastor, o grande problema que a gente vai achar aí é uma doutrina que ele mesmo criou, chamada de patripassianismo. É que quando você coloca que o Pai é Deus num determinado tempo da história, que depois ele vem ele mesmo como filho, nós caímos na heresia de que Deus morreu na cruz. E não foi Deus que morreu na cruz, foi Jesus. Então, o modalismo inventou essa teoria de que Deus se divide. Ele sozinho é 3 pessoas, mas em termos históricos, em termos de história, ele vai acabar trazendo a ideia de que Deus foi quem desceu do céu e morreu na cruz, que é uma teoria que é adotada, infelizmente, pelos nossos companheiros de Voz na Verdade. Eles, como são unicistas, eles creem no patripassianismo. Eles acreditam que Deus ele desceu como Jesus para morrer na cruz por nós. Mas a paixão é do Filho e não do Pai. Você está vendo a imagem aqui, ó? Sim. Aqui, ó. Olha o que o Renato acabou de falar. Para esses malucos, olha o que é Deus. Aqui, Deus do Velho Testamento, que quando chega o Novo Testamento é chamado de Cristo, e depois ele vem na forma do Espírito Santo. Olha que loucura. Meu Deus do céu, mas que coisa feia a imagem do modalismo, né? Meu Deus do céu. Não. Que completamente diferente. É o tal do prosopon, né? Que eles utilizam. Não, é incrível, né? É incrível, Renato. Mas, bem, isso é fundamental, fundamental. Irmãos, nós não podemos cair no erro. A gente não pode acreditar que existem 3 deuses. Deus é um só. A gente não pode acreditar que ele, por ser um só, ele assume 3 nomes diferentes para se apresentar em momentos diferentes. No Antigo Testamento, ele assume o nome de Deus Pai, no Novo Testamento, de Deus Filho, e depois de Deus Espírito Santo. Não. Os 3 existem, os 3 coexistem, os 3 são eternos, os 3 trabalham juntos. De vez em quando, um tem um destaque maior que o outro, mas juntos estão, de eternidade em eternidade. 3 pessoas diferentes. Isso é a Trindade. Isso é fundamental, porque aí o Espírito Santo ganha muita dignidade, né, Renato? Com certeza. Que aí demonstra, de fato, que há uma igualdade ontológica entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que há uma igualdade econômica e também uma igualdade imanente, né? Sem nenhum tipo de distorção. A Bíblia toda revela Deus dessa forma, né? E eu não entendo, é o diabo mesmo cauterizando a mente dessas pessoas. Porque como é que pode a pessoa entender que... Eu fico pensando, o próprio mormonismo mesmo, de dizer que são 3 deuses na pessoa de Deus, separados por essência e substância, e que Deus e o Filho são de carne e osso, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado
até com aquilo que a gente vê na internet, se você vê uma coisa como essa aí, geralmente tem crente que é estudioso mesmo, que é muito, gosta de correr atrás de informação, de aprender teologia, mas ele, sempre quando vê alguma coisa que destoa da palavra de Deus, ele corre para a Bíblia e vai examinar. Se viu que está fora da Bíblia, tem que rejeitar, né? Porque a Bíblia claramente nos revela que há 3 pessoas dentro da unidade composta de Deus, dentro da hipóstase divina, há 3 pessoas, mas dentro da divindade há uma unidade por uma única essência, por uma única substância e pela mesma natureza divina. Não são 3 naturezas divinas separadas. Uma única natureza e uma única substância. Por isso que é coeternidade, coinerência, consubstancialidade, não é isso? E coigualdade. Por quê? Porque um está participando de algo do outro. Por isso que tem a palavra co em tudo aquilo que se revela ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E isso ficou muito claro aqui no 3.2, no 3.3, né? Quando você trabalha a Trindade manifesta no batismo de Jesus e a Trindade nos evangelhos, em Atos e nas cartas apostólicas. Se quiser, a gente desenha, mas eu acho que não precisa, né, Renato? Eu acho que os pontos mais difíceis até, pastor, de discutir seria aquela questão das teorias trinitárias e sobre o modalismo, o subordinacionismo e o triteísmo, que a chave para entender toda essa lição, para que o mais importante, o cerne dessa lição, são as teorias da pericorese e da trindade econômica, imanente e antológica, e aprender que nós não entendemos que há na divindade um triteísmo, nenhum subordinacionismo e nenhum modalismo. Se o professor conseguir passar isso para os alunos, o restante da lição vai ficar muito fácil, porque já está mais de acordo com o nosso cotidiano de estudo, de acordo, se você pegar as referências aqui, todas aqui vão mostrar que várias referências bíblicas falam da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo sempre junto. Então, eu acredito que, assim, se fosse para dar uma aula e você quisesse se concentrar muito mais nisso, eu acho que você já conseguiria dar uma boa aula para o seu aluno, que é se prender naquilo que nós explicamos aqui agora. Com certeza. Agora, olha, meu amado professor, você não se sinta constrangido de ler o 2.1 para o teu aluno. Não se sinta constrangido. Não há problema nenhum de você simplesmente ler essa parte, que é o 2.1, com o seu aluno e dizer, tá vendo que está errado? A Bíblia demonstra diferente. Por quê? Por causa do 1.2 e 1.3. Então, quando o Renato dividiu a lição, ele, em primeiro lugar, ele ensinou o correto, que está no 1. Para depois vir falar para a gente dos erros que estão no 2.1. Entendeu? No 2.1. Então, só seguir, sem nenhum problema. A aula vai ser maravilhosa e, com certeza, não se preocupe, porque o assunto é muito profundo e não é numa aula que o teu aluno vai entender tudo. Agora, ó, mostrando pela última vez, fique tranquilo, se o teu aluno sair da aula com esta visão aqui, deixa eu pegar direitinho, acabou. Saindo da aula com esta visão, está excelente. Ele saber que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Aqui não está deuses. Aqui está Deus, porque é um só Deus. Mas são 3 pessoas diferentes. O Pai não é o Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito não é o Pai.
O espírito não é o filho não é o espírito. São três pessoas diferentes que vivem desde a eternidade juntas, são participantes da mesma natureza, todos os três são poderosos, oniscientes, onipotentes, onipresentes. E isso é fundamental, porque a gente dá um destaque enorme para o Pai, para o Filho, e o Espírito Santo fica sendo assim o famoso pneu de step. Por Deus, o Espírito Santo está na Trindade. E ele é, junto com o Pai e o Filho, Deus. Sim. Aí, pode falar. Só para finalizar um pequeno detalhe aqui, é o seguinte, se você for observar aqui dentro desse triângulo, desse ideograma aqui, você vai ver que não tem o numeral 1, né? O Pai é um Deus, o Filho é um Deus, o Espírito Santo é um Deus, justamente porque essa, de fato, é uma visão que já traz desde lá do período patrístico. Você não pode colocar o numeral para dividir Deus, porque senão você vai cair no triteísmo aí. Por isso que está, o Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Contudo, não são três deuses, mas um só Deus que coexiste em três pessoas. Não tem ali aquela partícula 1, né, que a gente utiliza, o numeral 1, porque senão você pode cair no grande erro de falar do triteísmo. Então, quando você for falar de Jesus, você não pode dizer assim, ó, Jesus é um Deus igual ao Pai. O Espírito Santo é um Deus igual ao Filho, não. Ele é Deus igual ao Pai e ao Filho. Nunca coloque a palavra um para se referir às pessoas da divindade, no sentido da relação e da vivência entre ambos, mas que ele é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus. Nunca coloque um para falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no sentido da sua relação magistral, né, e gloriosa. Sempre ele é e ele é. Eu acho que aqui, é a defesa dos pais apostólicos, dos pais gregos, dos pais capadócios, e a gente tem que conservar isso. Inclusive, eu pediria até para que o professor procurasse aí o credo apostólico, depois o credo niceno, depois o credo de Constantinopla e o credo de Calcedônia, que vai tratar de tudo isso aqui que está nesse símbolo aqui, de uma forma sensacional. Então, se tiver um tempinho, pesquisa na internet para que você tenha essa compreensão, porque isso aqui não é uma mera invenção, isso aqui é uma doutrina que vem desde lá do período patrístico, e é importante que nós conheçamos por que é dividida a ideia de Deus dessa forma. Então, aqui, nós não temos deuses, não são três deuses, são três pessoas, com suas individualidades, e que juntas é o que a gente chama de Deus. Aqui é uma figura muito interessante, porque o Pai e o Filho não estão acima do Espírito Santo. Eu posso mudar essa figura e colocar o Pai aqui embaixo, virando, colocar o Filho e o Espírito Santo aqui. E posso virar, e posso colocar o Filho aqui, o Espírito Santo e o Pai aqui. Ela pode virar a qualquer momento, para literalmente nós entendermos que não existe subordinação. Subordinação é uma figura que pode ser virada a qualquer momento. Não há subordinação. Então, uma figura muito perfeita. Eu gosto muito dessa figura, porque se você parar e pensar e olhar para o 2.1 da revista, você vê perfeitamente que nós não somos triteístas, não tem três deuses, é um Deus só. Não há o subordinacionismo, porque eu posso virar essa figura a qualquer momento e o Espírito Santo vem aqui para cima junto com o Filho e o Pai vem para cá. Ou posso virar e fica Pai e Espírito Santo e o Filho fica para cá, porque é uma figura absolutamente cambiável. Não há subordinacionismo. E mais ainda, não é um único ser que aparece em momentos diferentes da história com cara diferente. São três diferentes pessoas. Não tem como aqui entrar o modalismo.
Não tem, verdade. Não tem, é perfeita esta figura, é perfeita esta figura. Renato, a Trindade não é brincadeira, mas é maravilhosa. E aí é óbvio, o Espírito Santo ele ganha muito de dignidade, e esta foi realmente a conclusão. Meu amado Renato, quero te agradecer mais uma vez por esse momento tão bom que a gente está junto. É uma revista que é um marco para todos nós. Muita coisa, vamos ser francos, a gente fala e a gente entende, e quando vai pensar mais um pouquinho, a gente quase enlouquece, mas a gente está falando sobre Deus, né? Não é brincadeira. Mas o que é maravilhoso é que eu paro e penso quando Jesus diz assim, Pai, obrigado porque tu resolvestes revelar isso a pequeninos. Grandes e poderosos estão com um véu nos olhos. Que bom ser pequenino e conseguir enxergar isso, né? Mesmo que a gente enxergue de vez em quando, vá ficando louco, uma volta e enxerga de novo. Que Deus maravilhoso esse, né? Que Deus maravilhoso esse. Maravilha. Renato, muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu carinho. A gente se sente muito feliz com uma lição como essa e realmente tinha que falar um pouquinho sobre Trindade. E nós vamos ainda ter uma revista sobre a Trindade, vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Com certeza, sobre a Trindade, sobre a cristologia, né? Sobre a ontologia de Deus, que é o estudo próprio do ser de Deus. Há muita coisa para a gente. Até Jesus voltar, tem muita coisa para a gente discutir. Até Jesus voltar. Eu estava aqui, aqui na minha biblioteca, eu até recomendo aos irmãos, eu não sei se vai conseguir mostrar. Esse é um dos livros mais fantásticos sobre o Pai. Do John Piper, né? É de John Piper. A doutrina de Deus Pai. Irmãos, só sobre Deus Pai, esse grande teólogo, ele simplesmente escreveu, são mais de 1000 páginas, editora Agnus. E eu estou mostrando esse livro, por quê? Porque sobre Cristo tem. É isso aqui, é ali em cima, aqui embaixo, frente e trás. Sobre Cristo é assim, uma loucura. E o Espírito Santo está ali, lá do outro lado, 3 grandes camadas, porque, graças a Deus, tem tudo. Mas sobre o Pai se escreve pouco. E eu quero recomendar para quem quer começar a ler sobre Trindade, Trindade é um assunto que não falta livro, mas tem 2 livros que eu gosto muito. O primeiro é esse aqui, A Trindade Esquecida. É um livro pequenininho, é do James White, né, um PhD da Colômbia e tal. É um livro de 200 e poucas páginas, eu acho que a palavra é pronobis, é excelente. Agora, até hoje não escreveram um livro melhor do que esse aqui, ó. Muito bom isso aí. Esse é o melhor livro sobre Trindade. Gente, é um livro da Vida Nova, é do grande Robert Letton, e isso aqui é um marco. É um marco. Isso aqui é um marco. Mas é fantástico esse livro. Mas é o seguinte, né, de leitura tranquila e fácil, não. Mas para quem quer começar, eu recomendo realmente o James, né, que é muito bom. E depois, esse calhamaço aqui, ele é uma loucura, esse livro.
de mais de 600 páginas. Mas assim, fantástico, fantástico. Quem puder adquirir, caro, um roubo, Deus o me guarde, mas é que no Brasil tudo é caro, né? Tudo é Tá, caro. Mas sempre tem aquela, tá chegando aí aquela Black Friday, né? Fala assim, né? é, Você que sabe falar inglês. Black Friday. Isso. E eu recomendo, gente, mas recomendo e recomendo mesmo, tá? Se puder comprar esse do pai, porque sobre o pai, Renato, não há muitos livros. E esse é o livro mais completo que eu já vi e já pude ler. Ele é fantástico, fantástico mesmo. E sobre Trindade, deve ter coisa melhor, mas esse aqui. Agora, sobre o filho, meu pai até. A cristologia é imensa, né, pastor? Morde, a cristologia é fantástico, né? A pneumatologia ainda está em construção, pastor. Se a gente for analisar bem, ela começou a perder um pouco da sua essência, ganhou muita força ali com Atanásio de Alexandria, com Tertuliano, com Irineu de Lyon, né? E mais depois ali com Calvino, se você for pegar a Confissão de Fé de Westminster, você vai ver o maravilhoso pensamento de Calvino sobre o Espírito Santo. Mas quando chega no século XIX, com as teorias de Karl Barth, de Robert Jensen, esses caras vão começar a fazer uma bagunça. Os liberais, né, vão querer eliminar de novo a pessoa do Espírito Santo, né? Então, assim, aí depois do século XIX é que a gente vem com grandes teólogos, grandes pneumatólogos ali que trazem de volta o Espírito Santo para o contexto da Trindade. Então, ainda é uma teologia em construção. A cristologia já é uma sedimentada. Sedimentada, mas a pneumatologia ainda está em construção. O que nós estamos fazendo juntos aqui é ajudando a construir uma pneumatologia. Por isso que o título da revista é Conhecendo o Espírito Santo, porque não é uma doutrina totalmente sedimentada ainda. A cada dia que se passa, pelas evidências bíblicas, a gente vai percebendo muito mais das coisas do Espírito Santo ali em relação a tudo aquilo que diz respeito ao Pai e ao Filho. Renato, muito obrigado. Acho que eu já te tomei umas 10 horas do seu dia. Um grande beijo, que o Senhor te abençoe e obrigado por tudo. Muito obrigado. Esperamos que a terceira lição seja uma bênção muito grande mesmo. E um grande abraço, meu querido autor. Suas palavras finais. Bom, quero agradecer o senhor pela oportunidade, né? E também os irmãos que estão aí praticamente gastando uma hora para nos ouvir, né? Mas eu acho que vale a pena para a gente ter mais subsídios, né? Para que possamos dar uma aula melhor. E não se preocupem, né? Eu acho que a partir da quarta lição o caldo vai ser mais a papinha, né? Vai voltar um pouco mais. Mas, inclusive, foi necessário que eu e o pastor Gideon gravássemos essas 3 primeiras aulas, porque são extremamente complexas, né? E como disse o pastor Arnaud, o pastor Gideon me provocando e eu dando as respostas, parece que fica mais claro do que nas aulas que eu estou dando lá. Aí tem hora que ele acha que prefere ver mais aqui a nossa conversa do que as aulas que eu dou. Mas recorre a uma e a outra. Então, agradeço aí, pastor. Deus abençoe o senhor. Amém, amém. Um grande abraço, Renato. Até Amém. mais ver. Deus abençoe. Amém. Paz, Senhor. Vou parar aqui nossa gravação e pedir para você, meu querido professor, assista a aula de instrução, junte as duas e dê uma excelente aula, que seu aluno merece.